Bom dia, está no ar o programa Reunião de Pauta, sua primeira fonte de notícias aqui na Causa Operária TV, trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo nessa terça-feira, dia 10 de junho, com os comentários do meu companheiro Francisco Muniz. Tudo bom, meu caro Chico? Bom dia, Thiago Assad, bom dia, público do Reunião de Pauta, começando agora mais um programa para vocês. Você esqueceu de um bom dia importante, cara. A produção, Aí. não vou nunca mais dar bom dia. Não vai? A produção tá aí mandando seu bom dia também. E vamos pedir para você que está assistindo curtir e compartilhar o Reunião de Pauta para ajudar assim a gente a vencer a censura que é imposta ao nosso programa. Lembrando que a Causa Operária TV é um canal 100% independente e por isso mesmo operário e revolucionário. Vamos começar aqui com as nossas charges do dia. A gente já tem a charge, Chico? Acho que hoje nós estamos sem... Hoje não, né? Hoje não. Como diria o... Como que é o nome do seu amigo lá? Aquele narrador? Kleber Machado. Kleber Machado. Mítico Kleber Machado. Hoje não. Hoje não, mas hoje nós temos uma importante atividade do Partido da Causa Operária que vai acontecer nesse sábado agora. É o lançamento do livro A Luta por um Partido Revolucionário dentro do PT, contando a trajetória do PCO, enquanto ainda uma tendência dentro do Partido dos Trabalhadores, a partir de documentos e artigos do jornal Causa Operária, entre os anos de 1979 até o ano de 1990, quando a gente é expulso do Partido dos Trabalhadores, a primeira corrente a ser expulsa do PT na esteira da crise que se abriu no partido depois da derrota nas eleições de 89, né? Aí estamos vendo o card com a capa do livro, é um livro de 400 páginas com muita informação, trazendo um pedaço da história do Brasil também, né, Chico? Trazendo um pedaço da história do Brasil e desse momento aí, que foi um momento tão movimentado, vamos dizer assim, né? Tanto no movimento operário, mas na história política do país em geral, né? Ele pega... É uma coisa interessante que você fala, porque ele pega justamente o momento que a classe operária se levanta, né? Então. E começa um movimento que, inclusive, vai derrubar a ditadura militar, até o momento que começa o refluxo do movimento operário também, né? Começo dos anos 90. Exatamente, né? Então a gente fez esse daí, o material tem muita coisa, tem mais de 400 páginas, né? O livro promete aí ser uma coisa muito, muito importante aí, né? Em termos de documentação desse período histórico, né? É isso aí, vamos pedir para você que está em São Paulo, na região, para aparecer. Vai ser nesse sábado agora, lá no Centro Cultural Benjamin Perret. Nós vamos fazer um almoço também muito especial, tá? Como está informado ali no card. O almoço começa ao meio-dia. Depois, às 13 horas, nós temos a tradicional análise política da semana, mais tradicional debate político no Brasil, né, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Às 17 horas, vamos fazer o lançamento do livro e convidamos você que está assistindo, todos os seus amigos também, a estar com a gente nesse momento muito importante da discussão da história e da construção do próprio partido, para aqueles que têm curiosidade em saber como foi formado o PCO. Aqui está um ótimo momento aqui para conhecer essa história, né? Nós temos também uma atividade muito importante, Chico, que está sendo chamada pelos companheiros do Comitê Palestina Livre de Ilhéus. Aí está o card, convocando ali o ato para o dia 13, quinta-feira, não é isso? Sexta-feira. Uhum. Sexta-feira, às 16 horas, desculpa, às 4 horas da tarde, com a concentração ali no Sindicato dos Bancários de Ilhéus. Os companheiros estão chamando aqui essa manifestação, lembrando que existe a suspeita de que existem soldados sionistas lá em Ilhéus, que estão sendo protegidos Passando ali. férias, né? Passando férias lá. E o pessoal quer pressionar o governo também, os governos locais também, estado e município, a romper esses criminosos também que estão lá, né?
Vai ser um dia de atividades, eu estou vendo melhor aqui, porque antes eles vão ter 8 horas da manhã um debate na Universidade Estadual, UESC, isso. Aham. Às 14 horas, aí sim, um outro debate no Sindicato dos Bancários e o ato, finalmente, às 16 horas. Por isso, se você está em Ilhéus e na região, compareçam. Universidade Estadual de Santa Cruz. Santa Cruz, isso. Por isso, então, compareçam, apoiem lá essa mobilização muito importante para agitar também o sul da Bahia, colocar ali a região sul da Bahia nesse cenário de grandes mobilizações que estão acontecendo em defesa da Palestina. Muito bom. O pessoal do Comitê de Luta de Ilhéus está em atividade bastante intensa, né? No que diz respeito à defesa da Palestina e tudo mais, né? Eles têm feito muita coisa. A gente está falando bastante deles, né? E a sua chance de participar dessa luta é essa. Vamos lá. Aqui no Brasil, isso aqui não sei se valeria Um um momento. momento contatos imediatos. Acho que Pode ser, vamos ver. Duvido. duvida. Então vamos de contatos imediatos, produção. Não é a primeira vez e certamente não será a última que se aproveita o recurso privado para garantir o atendimento das pessoas que mais precisam no setor público. O programa Farmácia Popular é o exemplo disso. A gente já superou esse debate em outros momentos. Sabe quem disse isso, Chico? Sei. Pior que eu sei. Pior que você sabe, né? Mas o público que não sabe vai descobrir agora que foi o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendendo aqui parcerias público-privadas, uma forma um pouco envergonhada de se falar em privatização, né? Mas que elas ocorram no sistema de saúde. Está defendendo uma medida, um programa chamado Agora Tem Especialistas, que, segundo a proposta, seria contratar hospitais privados para reduzir as filas de atendimento no serviço público de saúde, Chico. Aqui diz que, inclusive, o critério é que seria assim, para liberar os hospitais dos planos de saúde de dívidas, né? Seria para aliviar as dívidas, trocando as dívidas por serviços ao SUS. A medida é ruim, né? Só uma coisa, não é qualquer dívida, são 4,4 bilhões por ano. A medida é ruim, é péssima, né? Mas eu acho que a colocação do Padilha é horrível, né? Porque ele fala, né, que o paciente ele quer ser atendido, não importa se é no SUS, se é no plano de saúde privada, não sei o quê. Não, o paciente ele não quer simplesmente ser atendido, ele quer ser bem atendido e ele quer ter chance de sobreviver diante de uma doença, ou pelo menos, se não for algo com um risco de vida, ele quer ter chance de se curar, né? E eu acho que você colocar isso dessa forma é um negócio bastante criminoso, porque, veja, o sistema de saúde privado, ele não tem, você não, tudo bem, ele é bom, né? Mas ele não dá atendimento a todos os pacientes. Ele dá atendimento a quem tem dinheiro, né? Então, se você quer ser atendido, o sistema de saúde tem que ser público. Se é isso que a pessoa quer, se a pessoa quer ser atendida, então o sistema de saúde tem que ser público, tem que ser o SUS, e não o SUS que a gente tem, né? O SUS de qualidade, né? Você teria que melhorar muito o SUS, tudo bem, é importante você ter um sistema de saúde público, mas o SUS é muito sucateado, é horrível, né? Você tem que melhorar o SUS, você tem que melhorar muito, né? O SUS só é ruim por causa da existência dos planos de saúde, por causa da existência da iniciativa privada. Não existisse a iniciativa privada, se a iniciativa privada não fizesse tanta pressão pelo sucateamento do SUS, ele não seria ruim, né? Então a colocação do Padilha é muito ruim e ela confunde muito o panorama, né?
E ele deveria defender o SUS como ministro da Saúde de um governo de esquerda, ainda por cima, né? Porque é uma colocação muito tucana. É, sim, exato. Outro momento tucano aqui, a gente vai para o momento PIG, para a próxima notícia. Hoje tá demais, né? Hoje está demais. Quase 60% do povo brasileiro apoia fim da reeleição. É o que diz a coluna do Estadão aqui, escrita por Yander Porcela, mas na seção da Rosiane Kennedy. Ela destaca aqui uma pesquisa feita pela Genial Quest, que apontaria que 56% do povo brasileiro é contra reeleições para cargos executivos, enquanto outros 37% são contra acabar com os mandatos consecutivos. Na verdade, é só a maioria da população, então, seria contra a reeleição. A gente lembra que isso aqui está colocado no momento em que você tem um país polarizado entre Bolsonaro e Lula, né, Chico? Não, isso aí obviamente é a manobra perfeita para a burguesia realizar seus planos, né? Eles colocam isso aí na pesquisa, né? Para ver, lógico, né? Não quer dizer que Ó, falaram aqui que você estava mudo, que ninguém ouviu nada que você falou. Ah, bom, voltou. Tá. Perdão. É a manobra perfeita para a burguesia fazer o que eles querem, que é um governo nem Lula nem Bolsonaro, né? Então, acabar com a reeleição seria o ideal, né? Porque daí o Lula não poderia se candidatar, nem o Bolsonaro, dependendo da forma como eles colocam essa lei, né? Do fim da reeleição, tipo, ninguém mais pode concorrer à reeleição. Só que é um pouco, lógico, é um pouco problemático, mas é uma manobra possível de se fazer, né? Eles colocam na pesquisa para ver, né? Colocam aí uma porcentagem alta de aceitação, né? Então, é obviamente uma possível manobra, né? E disso aqui vamos para a notícia central do dia, que foi os depoimentos ocorridos ontem nas investigações aqui sobre o suposto golpe de Estado. Nós tivemos Cadê? O Mauro Cid prestando depoimentos, né? No STF. Mauro Cid mais alguém importante. Ele e... Bom, Cadê? tudo bem, a gente vai... O Alexandre Ramagem. Isso. Estavam prestando depoimento ontem. E é interessante porque eles continuam a história da minuta do golpe, que é o que está sendo discutido aqui bastante na imprensa, né? Mas a todo momento a gente vê que existe uma manutenção da história inicial sem nenhuma informação concreta, né, Chico? Pois é. Aqui ele coloca, de certa forma, que pelo relato que a gente tem, né, colocado aí nos resumos que se viu aí desse depoimento do Mauro Cid, que foi um depoimento de mais de 4 horas, você vê que não havia, de fato, nenhum planejamento com relação ao golpe de Estado. A colocação dele mostra que foi uma conversa, que uns caras pensavam isso, outros caras pensavam aquilo, que não houve um plano de verdade, que eram várias opiniões, várias posições diferentes, que uma coisa que eles estão usando muito é que o Bolsonaro estava preocupado na elaboração de relatórios a respeito das urnas eletrônicas para demonstrar
que teria havido fraude na urna, mas e daí? O que isso implica? Eles colocam como se isso fosse uma espécie de planejamento para um golpe de Estado, você fazer relatório das urnas eletrônicas. Mas como assim? Né? O que tem a ver? É uma coisa interessante mesmo. E aí é isso, né? A gente vê que não tem substância, né? A colocação, a história de que houve aí uma trama golpista, que nem a imprensa burguesa coloca, não tem substância isso daí. Agora, nesse momento, está tendo aí o depoimento do comandante da Marinha, né? Eu estou vendo aqui que ele está depondo. Aí teria que, ele já foi acusado de ser o mais bolsonarista dos comandantes, né, das Forças Armadas aí. É como até o que o Mauro Cid, o mais golpista, né? Não é nem mais bolsonarista, mais golpista. O próprio Mauro Cid teria falado isso daí. A gente vai ver que não tem nada disso. Eu acho interessante uma matéria que o Estadão publicou a respeito desses depoimentos, especialmente dos dois, do Mauro Cid e do Alexandre Ramagem, onde eles pegaram, foi isso, 4 horas de depoimento, você vê assim que não tem nada. Eles destacam, por exemplo, que o pessoal estava criticando o Alexandre de Moraes. Tem uma parte que ele fala aqui que eu achei muito surpreendente isso. Ele fala que o Cid Moreira negou que tenha sido pressionado. Mauro Cid, no caso, que Cid Moreira Cid já Moreira, faleceu. Mauro Cid negou que tenha sido Cara, pressionado quando é fã, aqui. velho, o cara, quando é fã, ele vem. Mas ele fala isso, né? Ele negou que tenha sido pressionado aqui a dar os depoimentos que ele está dando. Que é mentira, né? Porque ele foi. Todo mundo viu, né? Ele, assim como todo mundo, a gente viu os vídeos. A família dele inteira sendo pressionada. O cara fala assim: veja bem o que você vai falar, senão a gente vai prender sua filha, sua esposa e tudo mais. Isso aí não é pressão, né? Isso Não. aí é só um lembrete, né? Um lembrete singelo. Não, é surpreendente isso mesmo. Bom, nós temos também a situação na Califórnia, onde desde sexta-feira a gente mostrou aqui algumas imagens ontem também, os protestos que estão acontecendo em resposta aqui à política migratória defendida pelo presidente norte-americano Donald Trump. Mas a gente está vendo uma coisa aqui curiosa, Chico, que é uma opinião da imprensa imperialista a favor desses protestos, é isso? A gente tem um artigo aqui de opinião. Olha, é isso, né? A gente tem observado aí essas manifestações com muita... É muito estranho, né? Tem uns vídeos meio estranhos, tem umas coisas estranhas rolando. Não sei se... como se diz? Não sei se o que acontece, como que está sendo isso daí e tudo mais. Mas a verdade é que, tudo bem, precisa analisar, precisa ver com mais calma, né? Mas a verdade é que essas manifestações são muito esquisitas, né? Existe aí, esse seria, sem nenhum problema, um possível ângulo do imperialismo, seria uma possível frente para o imperialismo pressionar o Trump, né? Ontem estava vendo uns vídeos da manifestação, tem uns vídeos esquisitos. 3 viaturas de polícia pegando fogo no vídeo, e todo mundo em volta, mundo ali, normal, tranquilinho. É um negócio estranho, sabe? Que você olha o vídeo e você fala, tem 3 viaturas de polícia pegando fogo, o pau devia estar quebrando, assim, de uma forma inacreditável. Mas não, nesse vídeo você vê 3 viaturas pegando fogo, a polícia tá lá olhando, tem um pessoal em volta olhando. O negócio parece um negócio montado, né? Parece um negócio montado, né? Então, é estranho, não dá para negar que há uma estranheza. É bem possível. A Califórnia, finalmente, é um estado aí governado pelos democratas, né? É um estado que há um domínio, né, da política do Partido Democrata e tal. Então é preciso ver isso daí mesmo, se não existe aí um impulsionamento do imperialismo para
para aumentar aí, para dar para que essas manifestações possam pressionar o governo Trump. É uma coisa interessante que você pega, vai ver no tom da imprensa também. Isso aqui está sendo muito criticado e muito assim, sobretudo a atuação do Trump que eles estão atacando, né? Eu estou vendo aqui o Los Angeles Times, tem uma série de artigos aqui, estou vendo a seção Vozes de Opinião, tem 1, 2, 3, 4 matérias, as 4 matérias condenando o Trump. Teve outros que falaram que os protestos eram pacíficos até a chegada da Guarda Nacional que foi enviada pelo Trump. Então, é toda uma coisa assim muito estranha, porque em condições normais a imprensa estaria atacando essas manifestações, né? Então, é estranho porque eles estão atacando o Trump, né? Que a princípio, assim, se a manifestação está acontecendo na Califórnia, eu não sei exatamente como é, né? Mas eu sei que, assim, se fosse aqui no Brasil e tivesse tendo manifestação aqui em São Paulo, a responsabilidade pela repressão à manifestação, à violência e tal, é do governo do estado de São Paulo, né? Não sei se lá nos Estados Unidos é diferente, não tenho muita noção, mas me parece que, num primeiro momento, a polícia de Los Angeles, eu sei que eles têm tem polícia municipal, eles têm muitas instâncias policiais lá, né? Tem Uhum. muito mais polícia lá do que aqui. Mas a polícia de Los Angeles estava indo para cima dos manifestantes. A gente mostrou até um vídeo aqui ontem de um policial atirando contra uma repórter. E aí não era o policial do Trump, era a polícia de Los Angeles mesmo. E a Polícia Nacional, né, entrou em cena depois. Então, assim, é um pouco esquisito essa colocação de jogar nas costas do Trump o problema da violência aí, né? Disso aqui, vamos para o editorial do Estadão, que mereceria talvez até um momento pig de novo, mas a gente já usou. Repetição? Não, não vamos repetir a Não vinheta. vamos repetir, né? Não. Mais do mesmo, Chico. Em reunião com o Congresso para impedir a derrubada do decreto do IOF, o governo volta a recorrer a medidas para aumentar a arrecadação, sem alterar a dinâmica explosiva do gasto público. Esse aí O editorial do é Estadão aqui. ridículo e absurdo e mostra o que acontece quando você se abaixa aí diante da burguesia, né? Que explosivo do gasto público. Que é o gasto público no Brasil? Né? A gente está vendo aí a situação da saúde pública. A gente estava falando agora há pouco, o negócio do SUS. A saúde no Brasil é uma desgraça. Você precisa fazer uma operação, uma quimioterapia, um negócio, você entra na fila, você precisa fazer para ontem, só que você entra na fila lá e você só vai fazer daqui a não sei quantos meses. É assim que funciona. O cara morre na fila. Tem de gente que morre na fila do SUS aí, não é brincadeira. A educação, você vai na escola, a criança não tem nem papel higiênico. Tem nem Que água, dirá, né? não tem nem água. Que dirá, né? E você ter uma estrutura para uma educação decente. As universidades, né, num período recente aí, tinha universidade federal que estava fechando, que estava ameaçada de fechar porque não conseguia pagar a conta de luz, né? No Rio de Janeiro aconteceu isso, em outros lugares também. Falar de gasto público é uma coisa de obras estruturais de infraestrutura, né? No Brasil, você não tem. Você tem aí rodovias que ligam rodovias que ligam grandes distâncias, né? A gente estava vendo uma aí que o pessoal, por pressão até dos ambientalistas, não podia asfaltar a rodovia. Rodovia que atravessa quilômetros e quilômetros. Rodovias interestaduais, não tem asfalto. Então, se falar de gasto público no Brasil assim, a lógica explosiva de gasto público é ridículo. É um absurdo isso daí. O único gasto público que existe é o gasto público para pagar a dívida para os banqueiros. Esse é o único gasto público que existe. Esse aí, ó, nós concordamos. Esse é ridículo, não deveria existir, mas é óbvio que não é disso que o Estadão está falando. Eu até fico em dúvida do que ele está falando, na verdade, né? Qual é o tal do gasto público que o Estadão está denunciando aí, né? Enquanto eles criticam o aumento do gasto público, como eles falam, né, Chico? Nós estamos vendo aqui em São Paulo o aumento das mortes por gripe.
Na cidade de São Paulo, Aí é bom demais. entre janeiro e maio desse ano, foram 121 mortes oficialmente reconhecidas, né? A gente tem sempre que lembrar isso, por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, como é chamado aqui nos dados da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a própria secretaria, são quase 60%, o número é 60% maior do que 2024, quando 77 óbitos foram registrados na cidade. O pessoal tá morrendo de gripe. Isso é o gasto público, né? É o tal do gasto público, sistema de saúde, que o cara morre de gripe. No Brasil, que é um país tão frio, né? É um frio, assim, um castigo, né? E tal. Meu, é ridículo, é absurdo isso daí. O pessoal morrer de gripe no Brasil. Se fosse assim, que o cara morre de gripe aí no Polo Norte, sei lá, tudo bem, você até entende lá que é um frio muito opressivo. Mas aqui, você viu me falar que o cara tá morrendo de gripe, né? Você tem uma epidemia de gripe, de morte por gripe. Gripe comum, não é Covid, gripe suína, gripe espanhola, nada. É uma gripe, gripe, normal. E, pessoal, é ridículo isso daí. É absurdo. É o gasto público, né? Que é grande. O cara, para morrer de gripe, a situação tem que estar muito ruim, né? E disso aqui vamos para uma notícia também importante, que foi a repercussão do sequestro pelas forças de Israel do barco Madlin, que aconteceu no domingo. O barco era parte da flotilha pela Liberdade, coalizão flotilha pela Liberdade, que buscava levar ajuda humanitária para Gaza, atravessando o mar Mediterrâneo. O brasileiro Thiago Ávila estava nesse barco, estava entre os sequestrados também. E isso foi destacado aqui por organizações como o Movimento Resistência Islâmica da Palestina, que criticou aqui o sequestro feito pelo Estado de Israel, conclamando aqui a ONU e as organizações internacionais a agirem contra a prisão, o sequestro desses manifestantes, desses ativistas, que a gente sempre lembra, só estavam levando víveres, né? Comida, medicamentos, essas coisas assim. Outros partidos também fizeram um comunicado conjunto e eles colocam o seguinte aqui na nota que eles assinaram. Já se passaram 15 horas desde a última vez que vimos ou tivemos notícias de nossos amigos e camaradas. Não nos foi permitido nenhum tipo de contato. Eles começam afirmando aqui, depois eles falam. É claro que a imprensa israelense alega que nenhum voluntário foi ferido, mas o impacto psicológico de ser sequestrado à força por uma força militar que está conduzindo um genocídio em Gaza, entre outros crimes de guerra, em todo o mundo, além de ficar isolado de amigos, familiares e colegas da flotilha, é ilegal, além de angustiante e um atentado à solidariedade. Isso aqui é um negócio muito criminoso. Eu acho assim que é bom que o mundo inteiro está olhando isso daí, porque o Estado de Israel é conhecido aí pelo seu tratamento absurdo, principalmente com relação a ativistas, né? A gente citou aqui a história da ativista norte-americana que foi atropelada por uma retroescavadeira aí, né? Porque ela estava tentando impedir a demolição de uma casa de palestinos. Ela foi atropelada, esmagada, né? E os órgãos dela foram roubados, né? Pelo governo israelense, né? Depois do corpo, né? Isso porque ela é norte-americana. Então, considero aí que os companheiros deram sorte, né? E também fizeram porque existe toda uma pressão internacional, né? Que não permitiria que, por exemplo, que eles pegassem e matassem o pessoal, fizessem alguma coisa contra, sei lá, você tinha também a Greta Thunberg, que é uma ativista famosa mundialmente e tal, então deu uma no negócio teve isso daí. Mas a verdade é que esse tratamento que eles deram, do ponto de vista do sionismo, né? Você vê os soldados chegando, apontando fuzil na cabeça de gente que estava indo lá para fornecer comida, né,
os palestinos e tal, sequestrar o pessoal, prender, jogar numa prisão, etc e tal. Esse daí para o sionismo, eles consideram que eles estavam dando um tratamento humanitário para eles, né? É isso que o sionismo acha, Os embora caras seja um são- tratamento asqueroso, né? Criminoso. Nós estamos acompanhando, parece que o Thiago Ávila, pelo menos, né, pelo que eu tenha visto aqui, já está voltando para o Brasil, né? Ontem ele já estava no aeroporto, acho que já está no Brasil, não sei. Mas assim, é absurdo isso daí. Eles não conseguiriam entrar no país com, com o barco para dar uma ajuda humanitária para o pessoal lá, né? É uma coisa totalmente criminosa, totalmente absurda. Lembrando que eles estavam em águas internacionais, né? Sem nenhuma Não tem jurisdição nenhuma estrangeira. base legal, porque o governo de Israel. Também é interessante, o imperialismo não fala nada. Não diz nada, não faz nada a respeito. Imagina se fosse o governo do Se fosse, Irã, se fosse, é, o governo da Venezuela, fizesse uma coisa desse. Vai entrar uns norte-americanos lá na Venezuela para fazer não sei o quê. Aí eles vão lá e pegam e sequestram o barco e tal. Imagina o chilique da imprensa, né? Aqui não, a imprensa brasileira não fala nada, não denuncia, não critica, acha normal, né? O Metrópolis até a gente não, a gente pode mostrar no próximo bloco, né? Mas tem até uma coluna do Metrópolis falando um negócio super nazista. No próximo bloco a gente mostra, né? então, Mas é vamos, isso. então é isso, companheiros. Nós vamos para o próximo bloco agora, pedindo para você que está assistindo aqui no X e na Play Store TV, aliás, que você está assistindo no YouTube, para migrar para o X e a Play Store TV, as plataformas onde a gente continua com mais 15 minutos de conteúdo exclusivo, para liberar aqui o caminho para a Causa Operária TV continuar sua programação normal no YouTube. A produção já está colocando os links aqui para você conseguir acompanhar essa segunda parte. Se você já está no X ou na Play Store TV, nós vamos pedir para você aguardar um minuto apenas, é o tempo de você reabastecer sua xícara de café e nós já voltamos.
É isso aí, companheiros. Estamos de volta aqui no X e na Play Store TV, as plataformas onde é possível. A gente viu aqui todo o malabarismo para não falar mais É, na nota da resistência, mas aqui pode ser dito à vontade, por enquanto também, né? Mas ainda podemos dizer à vontade aqui nessas plataformas onde a liberdade de expressão não está tão atacada quanto a gente vê no YouTube, né? Vamos começar, Chico. Você introduziu aqui o assunto da coluna do Mário Sabino para o Metrópole, que o título já é ótimo. Terminou o Cruzeiro Marítimo dos garotos propaganda do Hamas. tá merda, esse cara é. Então, isso é a direita, né? É a direita. Você vê que o Metrópole publica isso, aí depois eles mesmos falam, não, mas não é a nossa opinião, é uma coluna, né? Essas coisas de jornal, né? Uhum. Ele está celebrando aí, né, que o exército israelense, né, tenha sequestrado um barco, né, com comida, com alimentos, né, com mantimentos para pessoas que estão sendo vítimas de um genocídio. Ele acha bom isso. Ele não acha que as pessoas que estão sendo vítimas de um genocídio mereçam atendimento, né? O cara é um nazista, né? O que você vai falar? O cara é um nazista, é um criminoso, é um negócio. A colocação dele é de um nazista, uma colocação absurda. Não vou falar que a frase é criminosa, porque senão parece que eu tô na onda, Querendo né? prender ele para Mas a colocação crime de dele frase. é crime de fazer frase. A colocação dele é uma colocação nazista, uma colocação fascista, né? Ele tá se colocando a favor de um genocídio, né? E isso aí é a direita brasileira, né? Tem uma coisa que ele fala que eu achei interessante aqui, que é o seguinte. é, Como é que é? Tiago Ávila teve uma aventura pequeno-burguesa. Ele fala isso? Ele fala isso no final da coluna dele. Nossa, mas Uma aventura pequeno-burguesa? Tá certo. não é ele que tá lá também em Não, casa, né? exato, não é ele que tá lá em casa. Ali, então tá bom demais. Fala o que quiser, né? Nós temos algumas informações aqui também sobre o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, aproveitando aqui o, o enfoque aqui dado pelo. Só uma coisa que a gente não comentou, mas que seria Sim, importante colocar sobre esse caso do Thiago Ávila, né? Aqui deveria se. O governo brasileiro teria que romper relações com Israel imediatamente, diante disso que aconteceu. Diante dessa atuação aí absurda e criminosa do governo israelense. É interessante que o governo não faz uma crítica, cara. Não fala nada e tal. Fala, ó, espero. Você viu quem que foi que falou? Estamos na torcida para que corra tudo bem. Sabe? Umas coisas assim absurdas, né? O governo deveria romper relações imediatamente com Israel. Se isso não é suficiente, se a morte de um. Que nem a gente noticiou, né? Que um brasileiro estava preso numa prisão israelense, foi assassinado, morreu. Aliás, morreu de fome, né? uhum. Que é mais absurdo ainda. Se essas coisas não são suficientes, alguma coisa tem que haver aí uma ação do governo. É absurdo isso daqui. Nós temos também aqui a mensagem do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Iêmen, por ocasião aqui do Eid al-Adha, que é É o Eid, né? o feriado do Eid, isso, É isso. que é um feriado, um momento sagrado aqui para o islamismo, onde ele está defendendo aqui, né, Chico, a força aqui dos combatentes das brigadas Al-Qassam, a milícia aqui do Hamas, né? É legal, né? É, Que, que, o que está o escrito. que está escrito que eu queria ver, os seus conhecimentos de árabe aqui? Não, essa carta daí tá muito longa e tal, muito. Daria até para traduzir, mas acho importante mostrar que existe uma parceria, né? Uma aliança aí entre os diferentes setores do eixo da resistência, né? E dizer que as brigadas da Al-Qassam são
um dos grupos aí armados populares, né, mais corajosos do planeta Terra, né? Responsáveis aí pelo feito do 7 de outubro e que estão levando uma luta aí heróica, né, contra o exército israelense, um exército criminoso, fascista, né, assassino e genocida. Tem um vídeo aqui, eu tinha mandado um vídeo também, não tinha entendido direito ele na hora, mas agora eu estou entendendo melhor, que é o seguinte, o, na cidade de Nablus, lá na Cisjordânia, né? Isso. Os soldados israelenses estavam num confronto ali contra a resistência, sobretudo acho que da Jihad Islâmica, vou confirmar aqui, mas eles gravaram um vídeo mostrando o momento em que um helicóptero vai lá para resgatar feridos israelenses que não aguentaram manter o confronto ali com a Jihad Islâmica. Tem o vídeo aí? Tá. Isso aí. Nós vimos, esse aqui, ele estava ali no. Eles estavam, segundo a resistência, eles estavam fazendo o seguinte: tinham 4 soldados que foram feridos ali em Nablus depois de uma armadilha que eles fizeram com explosivos contra os soldados da invasão sionista. Esse helicóptero estava lá para tentar proteger, ele estava propositalmente levantando poeira também nesse momento, para criar uma camada de cobertura para os soldados israelenses conseguirem escapar. Tem um outro vídeo ali, produção, que são os soldados pelas vielas ali de Nablus. Ele está pronto também? يا عم استنى ساعة منك ارجع يا عم ارجع يا معلم يا عم ارجع لورا ارجعوا ابعد شوي يا زلمه اشتباك معلش كده يا عم ارجع لورا ارجع É muito bom, né? Você vê que o negócio da Cisjordânia vai se escalar também, né? Você tem uma situação aí que pode ficar muito feio lá também, né? A sorte deles é porque os palestinos não têm ainda um sistema de defesa antiaérea, né? Para derrubar um helicóptero daquele. Porque se tivesse, você vê que os caras não aguentam nada, né? Eles só conseguem matar mesmo criança e mulher. Exatamente. São muito covardes. Mas é isso aí. Com essas imagens acalentadoras, nós vamos encerrar o reunião de pauta dessa terça-feira. Hoje tem análise de terça? Tem. Hoje, então, logo mais teremos o companheiro Francisco Muniz aqui de volta, estrelando a análise política de terça na Rádio Causa Operária. Então, fiquem ligados, os companheiros que estão assistindo aqui. E para o público do Reunião de Pauta, nós voltamos amanhã, desejando a todos um excelente dia. Até amanhã.